Olá, pessoal! Estamos no quinto episódio da Jornada do Cliente. Se você não assistiu os episódios anteriores, volta lá para assistir. Estamos na etapa fechamento de negócio. Já falamos antes, Anne já participou do episódio anterior, onde a gente falou sobre aquisição de compra à vista, não é isso, Anne? À vista, exatamente. E agora, nesse episódio, vamos falar sobre a compra através do financiamento bancário, no qual vai mudar, né, a situação, a forma de aquisição de propriedade. Nesse tipo de contrato, nós temos que prever um prazo hábil, né, para a realização desse financiamento bancário. A questão da documentação é recolhida por nós, feita análise jurídica, independente da forma da aquisição, ser por escritura ou financiamento, é feita a nossa análise jurídica, tá? Tanto da parte vendedora quanto do imóvel. Então, se o imóvel for financiado, se o imóvel for escriturado, está sendo feita uma aquisição, uma compra por meio de financiamento, a gente analisa também, tá? Então, na questão do financiamento, o contrato ele tem que prever tanto um prazo hábil para finalização dele, quanto todas as obrigações que envolvem a aquisição daquele imóvel em específico. Até falando sobre essa questão do prazo, Anne, tem bancos que a gente tem um prazo mais rápido, né? E tem bancos que tem um prazo um pouco mais demorado. Então, a gente trabalha muito pela experiência, né? Hoje, no financiamento, a gente trabalha entre 45 dias a 90 dias, tudo isso é acordado entre parte compradora e vendedora, certo? E aí, como a Anne falou, a gente vê essa previsão, acorda e coloca isso em contrato. No caso, se esse imóvel que a pessoa está adquirindo estiver financiado, temos um episódio onde eu explico sobre isso, vou colocar aqui abaixo, se você estiver comprando um imóvel através de financiamento, o imóvel estiver financiado, tem explicando aqui. Então, a gente já tem aí vários episódios para que você tenha as informações necessárias para você tomar a sua decisão. E a Anne vai seguir aqui falando sobre essas etapas de contrato. Depois disso, Anne, a gente faz todas essas análises jurídicas, tira as certidões. Sim. Cita aí algumas certidões que a gente tira. Pronto. Aí. As certidões que nós precisamos, né, nesse processo inicial de financiamento seria de interuteor e ônus. Diferentemente da situação em escritura pública, como está descrito, né, no vídeo anterior. No financiamento teria que ser obrigatoriamente essas certidões de interuteor, que ela vem mais discriminada, com todo o detalhamento, e de ônus, né, informando se aquele imóvel tem algum ônus ou não, tá? No caso, essas certidões são do imóvel e isso. Da parte vendedora a gente também tira, né, Anne? Todas as certidões, tira a certidão da receita, faz o levantamento todo do cliente para poder, a partir daí, a gente seguir com o contrato. Inclusive também do cliente comprador, né? Porque no caso do cliente comprador, ele também tem que estar com o nome todo regularizado, limpinho, porque senão não passa na aprovação de crédito. E hoje a gente tem feito muito essa antecipação da aprovação da carta de crédito, né, Anne? Isso. Antes da feitura, né, do contrato de compra e venda, nós já entramos em contato com os correspondentes. Então, nós realizamos a questão da aprovação da carta de crédito. Nós temos a Conta Assessoria, que inclusive tem o escritório aqui dentro da nossa imobiliária. Eles ficam responsáveis pelos bancos privados, tá? Então, essa aprovação é feita antes mesmo de ser feita uma minuta, né, de contrato de compra e venda. Isso. E temos também os outros parceiros correspondentes. Então, essa questão de você fazer com o correspondente daqui, parceiro da imobiliária, facilita no nosso acompanhamento, né? Às vezes tem situações que o cliente diz assim, mas eu tenho meu gerente, ele é muito legal, é um gerente muito antigo meu, eu posso fazer com ele? Pode. Mas você que vai ter que estar passando feedback para a gente, porque de fato, a gente já teve situações aqui do cliente escolher fazer com o gerente e o processo demorar muito mais.
de que ter um correspondente que só trabalha com aquilo, que fica especificamente focado naquele processo, né? O gerente tem várias atribuições, não é só o financiamento do cliente. Então, gente, por experiência, se você quer agilidade, escolhe o correspondente para fazer o seu financiamento. De preferência, o que você estiver fazendo é a compra com a imobiliária, optar por um parceiro, porque a gente consegue estar acompanhando mais de perto, certo? E aí, Anne, depois desse contrato pronto, deu tudo certo, aprovou o crédito, fizemos o contrato, esse contrato vai para análise, né, do cliente, comprador e vendedor. Inclusive, nós também recolhemos a assinatura de forma digital, então você não precisaria estar assinando o contrato, né, presencial, pode ser de forma online, tá bom? Esse contrato prévio seria para amarrar o negócio, né, para que ficasse delimitado as questões de obrigações de vendedores e compradores, mas esse contrato não vai para o banco. Para o banco vai as certidões e as documentações das partes, para que seja solicitado a fase de engenharia, né, feito a solicitação, no qual o engenheiro destinado pelo banco, ele vai avaliar o imóvel, trazer um valor de avaliação. Após isso, feito uma análise jurídica, aquela análise que nós conversamos sobre vocês, nós fazemos antes, né, para ter uma resguardar as partes, para ter uma segurança jurídica para as partes. Porém, o banco também faz a análise deles, né? Essa mesma análise que a gente já faz previamente, tá bom? E depois que tudo isso é feito, né, aí a etapa, após a etapa da avaliação do imóvel, vai ser a etapa de assinatura de contrato junto ao banco. Se você não estiver aqui, não tem problema, dependendo do banco, tem alguns que mandam o contrato para sua casa e outros, de fato, que você precisa ter um procurador aqui para assinar. Algumas vezes eu mesma sou procuradora ou o próprio corretor, onde assina esse contrato para o cliente. A procuração pode ser feita, inclusive, online. Então, não precisa você estar aqui, certo? Toda a parte documental, após a assinatura do contrato, taxa de TBI, taxas de cartório, a gente também acompanha, não é isso, Anne? Exatamente. A questão da procuração, caso vocês, né, não estejam aqui em João Pessoa, não tem problema. Nós temos parceria, né, com o cartório Souza Martins, que faz o certificado digital de vocês, que pode ser A1 ou A3 na categoria pelo e-notariado. É feita a assinatura online, a procuração, inclusive a assinata já assina vários contratos, né, de financiamento. Por quê, pessoal? Nós não temos como definir, nem o banco mesmo, definir quando se libera recurso para ser destinado o dia exato de assinatura do contrato. Aí fica difícil, a pessoa comprar uma passagem para exatamente, para não ter que fazer todo esse processo, a assinata geralmente ela fica como procuradora, né, para assinar o contrato, tá, do banco. Porque essa procuração precisa ser enviada para o banco, ser analisada. No modelo do banco, no modelo do banco, inclusive, porque cada banco tem a sua forma, né, descrita de assinatura. Bancos públicos como Caixa Banco do Brasil é de uma forma e os privados são de outra. Então, a gente acompanha todo esse procedimento para vocês. O contrato do banco é enviado, como o Sinata falou, para a casa de vocês, se for bancos privados. Banco como a Caixa é chamado para ser assinado na própria agência, tá? Então, a gente só recolhe essas vias do contrato assinada e fica responsável pela parte de ITBI cartório também. E aí, pessoal, depois vocês recebem o contrato de vocês em casa, concluído, tudo feito, registrado. E muita gente faz aquela pergunta, né, Anne? E a minha escritura? Cadê a escritura? Pergunta quando faz uma compra através de financiamento pela escritura. Vamos dizer, né, Anne, que a escritura é o próprio contrato. É o próprio contrato. Na maioria dos bancos não se faz necessário feitura de escritura. Via de regra, será o contrato de financiamento com força de escritura.
sendo feito o registro desse contrato, já é feito e completado nessa questão da transferência de propriedade. Apenas nos bancos como o BRB é necessário ser feito uma escritura posteriormente, mas nos outros bancos, nos demais, é feito o registro do contrato. Isso, e até o custo, gente, sai menor do que o custo que você tem com a escritura definitiva, certo? Porque em vez de você pagar uma escritura, você vai pagar o registro do seu contrato, vinculado ao registro de imóveis, né? Seja em Cabedelo, no Dornelas, ou seja, em João Pessoa, na nossa região, é o cartório Eunápio Torres. Então, temos esses dois cartórios aqui na região que a gente trabalha, que é o cartório que vai fazer o registro do seu contrato de financiamento, ou seja, da sua escritura, certo? Então, espero que a gente tenha esclarecido. Quero agradecer a Anne por estar aqui, botando essa carinha dela, aparecendo para os nossos clientes e seguidores aqui do nosso canal. Obrigada, viu, Anne? Eu fico feliz e fico à disposição, tá? O nosso time, ele está aqui para auxiliá-los, né, em todo esse processo, qualquer dúvida que tiver durante o processo, e aguardamos vocês, né, aqui conosco. E a gente vai até brindar, né, porque quando a gente assina contrato, a gente tem que brindar, ó. E a gente brinda aqui com água de coco, porque morar na praia é mais gostoso.